Fala, galera. É uma semana fria, né? Tô em casa, tô aqui no escritório em casa. Ainda não tá pronto. Eu tô tentando conseguir esse espacinho aqui na minha casa para ter um espaço onde eu consiga criar e produzir aqui os meus escritos, os meus pensamentos, né? Um momento que eu construo o sermão que eu vou ministrar na igreja, um momento também que eu faço as análises é, políticas e que eu construo aqui o meu entendimento acerca de diversos assuntos, um espacinho onde eu consigo ler com mais calma, onde eu consigo separar o entendimento que eu tenho de um monte de leitura que eu tenho feito simultaneamente. Eu tenho lido Dostoiévski, já tinha lido há muito tempo, quando eu era bem jovem, e tenho lido hoje, tem sido uma experiência nova, principalmente os irmãos Karamazov. Eu tenho me debruçado em cima desse texto e tem sido muito enriquecedor. Tem sido uma leitura diferente de quando eu li na juventude, sem a experiência dos anos que eu tenho hoje, sem outros conhecimentos, principalmente do ponto de vista religioso. Tenho aprendido muito. E quero ler de novo O Idiota, quero fazer essa leitura do Dostoiévski agora já com os meus 40 anos, e quem sabe eu consiga fazer de novo com os meus 60 e assim com os meus 80, para ver o quanto que a experiência influencia no nosso entendimento. Mas eu quero rapidamente dividir com vocês um pensamento acerca dessa bomba que tem sido aí digerida no Brasil com a visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que é um ditador, é alguém que já rompeu as barreiras legais daquele país e que tem uma série de crimes cometidos contra a sua pátria e crimes também internacionais, e que foi, segundo a minha humilde opinião, recebido com pompa de maneira equivocada no nosso país. É claro que antes de eu fazer qualquer tipo de crítica, eu queria ressaltar a importância que a Venezuela, enquanto nação soberana, tem na América Latina. É um país que produz o petróleo, o melhor petróleo da nossa região, que é um parceiro comercial do Brasil, que tem inúmeras dívidas, que contraiu inúmeras dívidas com o nosso país, que nós precisamos receber, mas que também é um parceiro. A gente se lembra de quando Manaus, na pandemia, teve ali uma dificuldade com a logística do oxigênio, a Venezuela prontamente atendeu. Sabemos da importância para Roraima e para aquela região do ponto de vista energético e o papel que a Venezuela exerce nessa parceria com o Brasil. Entretanto, nós não podemos simplesmente, pelo fato de termos que sentar com um país, fazermos vista grossa a atos covardes contra a população desse país. Precisamos entender, sim, a importância de um parceiro comercial, de um país com uma história riquíssima e de grande relevância para avanços da América do Sul. Entretanto, precisamos nos posicionar contra os erros cometidos por esse país, porque, volto a dizer, nós não estamos aqui diminuindo a Venezuela de maneira nenhuma. O que nós não podemos é, por conta de um alinhamento ideológico da pessoa que representa o país nesse momento, nós fecharmos os nossos olhos para o tipo de postura que o líder da Venezuela vive. Isso evidenciado de maneira clara na agressão a Délis Ortiz, uma repórter conceituada do nosso país, que foi covardemente agredida pelo segurança do presidente da Venezuela e, volto a dizer, do ditador venezuelano, daquele que tenta de todas as formas se manter no poder a qualquer preço e a qualquer custo. Então, nós precisamos deixar de lado as ideologias e os comentários esdrúxulos, cheios de paixão e de emoção, onde nós confundimos
as coisas em busca de provarmos a supremacia ideológica de um ou de outro. A gente precisa se afastar disso. Nós precisamos ter o bom senso e um critério político para defendermos o óbvio. Defendermos a soberania da nação venezuelana, a importância da parceria da Venezuela, mas ainda assim sermos críticos. Principalmente a maneira como ele foi recebido no Brasil, com as honras de um chefe de Estado, sendo aclamado pelo presidente da República do nosso país, de maneira, como eu já disse, equívoca, mas não só equívoca, porque é uma maneira ingênua, não é a palavra, mas a palavra que eu quero buscar de uma maneira jocosa, de uma maneira debochada, acredito eu. É um deboche. É alguém que se sente, de alguma forma, e me corrijam se eu estiver errado, acima do status quo, acima de qualquer outra pessoa que possa, de qualquer instituição, que possa, de alguma forma, lhe impor um código de conduta. A atitude, ao meu ver, e sem grandes paixões, sem parcialidade, de maneira totalmente imparcial. As pessoas sabem que eu fui um crítico ferrenho do governo Bolsonaro em diversos aspectos e um defensor em outros aspectos. Mas eu sempre me posicionei, de maneira veemente contra o presidente Bolsonaro em diversos aspectos e a favor em outros aspectos. E acredito que esse seja o caminho natural de alguém como eu, que é uma pessoa pública e que sempre trabalhou com a política, ainda que durante alguns anos, de maneira informal, e durante muitos anos, mais de uma década, dentro do parlamento. Então, o presidente Lula, ele comete um erro gravíssimo de não conseguir separar o alinhamento ideológico que ele tem com Nicolás Maduro da soberania do povo venezuelano. E não há hoje nenhum canal em que ele possa se desculpar. Não há ali nenhum tipo de situação que ele faça, e o Lula consegue muito bem isso. Eu conversando com alguns amigos no grupo que nós temos no WhatsApp, foi levantado que o Lula consegue fazer esse jogo muito bem, de conseguir sempre sair pela tangente, e apesar da direita brasileira continuar cometendo diversos erros, de criar um alarmismo e de esticar a corda até o fim, e depois, quando aquilo se mostra infrutífero, seguir no alarmismo, mas com uma outra notícia. Eu entendo que as pessoas que fazem isso buscam o like, ali a curtida do boom, daquela coisa de destruiu, acabou, aniquilou, aquela chamada bem sensacionalista, todo mundo vai lá e clica. Mas isso, a curto prazo funciona, a médio prazo não dá tão certo, e a longo prazo dá descrédito. Você fica descredibilizado, e o teu público, que poderia te seguir constantemente, acaba trocando para outro alarmista, e fica assim. É por isso que nós não conseguimos ter esses políticos de direita que começam no alarmismo, eles não conseguem se manter enquanto políticos. A gente vê isso no boom de votos e na extrema diminuição dos votos na próxima eleição, na eleição seguinte. Isso é fácil de perceber. Entretanto, nós temos um público hoje ávido por informações para se manter enquanto oposição. E uma oposição responsável, organizada, que preza pela verdade e pelo trabalho político. Oposição essa que talvez eu me encontre por conta de ter mais valores voltados para a direita brasileira, do ponto de vista principalmente de pautas morais, de ser um conservador por opção, mas também
do ponto de vista econômico, de não ser um liberal. Né? Eu sou trabalhista. Eu sou trabalhista, é uma condição pessoal minha, de formação, inclusive, social e cultural. Mas consigo me identificar com pautas da direita e consigo administrar as pautas de esquerda que eu carrego como bandeira na minha vida. E eu, assim como centenas de milhares de brasileiros, se viu meio que perdido, né, sem apoio, porque nós tivemos uma ruptura muito grande e as pessoas ficam de um lado falando que eles são o bem e que o outro é o mal, e assim sucessivamente. E é fácil de perceber onde está o bem e onde está o mal, e dos dois lados, há bem e mal. E aí você pode, do ponto de vista religioso, me falar 10 ou 20 coisas que te impedem de ser de esquerda. E o cara que é de esquerda vai me falar 10 ou 20 coisas que o impedem de ser de direita. E hoje o meu papel tem sido mostrar para as pessoas que é possível você ser trabalhista, ter um entendimento econômico que vise quantificar, melhorar e qualificar o trabalhador brasileiro, dando direitos, benefícios, aportando no braço do trabalhador a força do seu trabalho e a dignidade que isso lhe traz, e também você ser conservador e entender que os pais devem educar os seus filhos e o Estado precisa legislar, mas não impor sanções à criação desses pais, que eu tenho o direito, de caso queira, educar os meus filhos onde quer que eu queira, desde que ele tenha habilidade e aptidão para um teste dado pelo Estado, de que eu sou pró-vida, de que eu sou contra a liberação das drogas e que eu acredito que a família é a base da sociedade. Então, de maneira simples, a gente consegue perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, eu acho que é muito simples. É só tirar as paixões, a paixão cega, né? A idolatria, ela acaba com a razão. Então, aqui voltando para essa crítica ao governo Lula, o Nicolás Maduro é alguém que precisa ser parado, precisa ser conduzido a um local onde ele seja julgado, e se for esse o entendimento daqueles que irão julgá-lo, que ele seja condenado e pague pelos seus crimes, ou prove que é inocente e siga como homem público. Então é isso. Me alonguei um pouco, mas eu acho que basicamente eu precisava também explicar isso para algumas pessoas, e fica aquela coisa, você não gostava do Bolsonaro, agora está arrependido. Não é nada disso. O Bolsonaro não é o salvador da pátria de ninguém, não foi. Se você fizer uma análise fria do ponto de vista econômico, socioeconômico desse país, a gente vai perceber os devaneios de uma política econômica que eles tentaram. As privatizações que fizeram ficaram muito aquém daquilo que eles pregavam que fariam, mas isso é uma outra discussão, uma outra história. E acredito também que o Lula não tem nenhuma noção do tamanho da crise que o Brasil está, não tem nenhuma participação, inclusive, na diminuição dessa crise. Acredito que ele vai continuar jogando para a galera, fazendo essa política de viagens externas, tentando ali se passar como estadista perseguido no seu país e chefe de Estado que quer conciliar o Brasil com as outras nações, mas que ele mesmo, Lula, não tem essa garantia no seu próprio país. Acredito que o Congresso Federal precisa se comportar de melhor maneira. Nós temos ali neófitos do ponto de vista político e que estão, como eu disse no início do vídeo, se deixando levar por esse alarmismo, né, por essa condição midiática de fazer política, o que não dá resultado, todo mundo sabe disso. Nós vemos inúmeros parlamentares sendo jocosamente ali castigados pelo ministro da Justiça, e é vergonhoso nós estarmos ali
participando de falas de pessoas tão despreparadas, tão sem conhecimento do que estão fazendo, de qual é o seu papel de fato, falando por falar para ter seguidores. Mas esse é o momento do nosso país e acredito que essa jogada do Lula foi uma bola fora, um tiro no pé e que ele vai ter mais ônus do que bônus. E se nós conseguirmos trabalhar de verdade, nós que somos oposição ao governo Lula, conseguirmos de fato fazer uma oposição responsável e séria, vamos ter grandes ganhos com essa posição do Lula, principalmente agora nas eleições municipais, onde nós preparamos ali o legislativo e o executivo das nossas cidades, para quem sabe em 2026 nós termos um candidato verdadeiramente preocupado com o Brasil e quem sabe que consiga conciliar a direita o que tem de melhor e a esquerda o que tem de melhor e fazer um governo que olhe para o povo brasileiro. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Peço perdão por ter me estendido tanto no assunto, mas é importante, assista o vídeo e tente junto comigo fazer com que as pessoas pensem. Vocês me conhecem, sabem que o meu lema é pare e pense. Que Deus nos abençoe e vamos aquecer o nosso coração porque está frio.